Às vezes o exame vai dar negativo, você come o glúten, tem algumas reações, fica, sei lá, 30 dias sem comer, se sente muito melhor. Você prefere acreditar no papel ou naquilo que você sente? Na clínica. Tem um dizer dos médicos, né, que a clínica é soberana. Ou seja, sempre que o paciente tiver um relato clínico, eu vou dar mais importância para aquilo do que para um exame ou para alguma outra situação, tá bom? Então vamos lá, o glúten, para quem não deveria comer e está consumindo, ele vai provocar a nossa disbiose e a nossa hiperpermeabilidade intestinal. No caso aqui, eu posso ter outras situações, que é o que eu falei para vocês agora, causadas pelo trigo, que você pode usar como um parâmetro. Por que eu deixei aqui para você? Para você, paciente, para você, profissional de saúde que me acompanha, né? Deixa eu tomar uma água aqui. Para você poder perceber como você vai avaliar o teu paciente. Às vezes ele vai falar algumas queixas que têm a ver com a disbiose e a hiperpermeabilidade, que vão te mostrar que algo não, né, já não vem bem na questão digestiva, nessa questão do todo, nessa questão inflamatória, para que você possa perceber os sinais. Porque como eu falei, pedras na vesícula, gente, não vão te dar quando você tiver o sinal, quando você tiver o sintoma, você já está lá quase na hora de fazer a cirurgia e retirar essa vesícula. O glúten provoca uma resposta imune e essa resposta imune tem dois caminhos aqui. Vou falar primeiro desse caminho que vai gerar alguns sintomas que talvez você possa orientar o paciente e ele perceba. Vai gerar lá um encurtamento das vilosidades, sabe as vilosidades, né? Eu sempre desenho para vocês lá as microvilosidades, né? Que é a célula do intestino. Não sei se vocês estão vendo aqui, tem aquelas mãozinhas, né, para captar os nutrientes. Vai existir um encurtamento, esse processo inflamatório, essa resposta imunológica ao alimento inflamatório vai gerar esse encurtamento das vilosidades e vai gerar também o que a gente chama de hiperpermeabilidade. Vamos ver se o editor aí coloca uma figura, porque eu acho que também não está dando para ver aqui. Vou colocar aquela figura clássica do intestino, né, hiperpermeável. Tá aparecendo aí, ó, observe as microvilosidades e esse espaço entre as células, entre uma célula e outra, elas são bem unidas quando o intestino está normal, tem umas proteínas de junção aí. Quando existe lesão, existe uma abertura entre uma célula e outra, que você também está vendo aí na figura. Isso se chama hiperpermeabilidade. O que acontece depois disso? Toxinas e proteínas que estão presentes ali na luz do intestino, que não eram para entrar na tua corrente sanguínea se tivesse essa barreira, né, se tivesse certinho ali, vão começar a entrar dentro da tua corrente sanguínea, tá? E vão gerar outras doenças ou outros sintomas em diversos tecidos e órgãos. Então essas proteínas, elas vão começar a se depositar talvez na tua tireoide, aí você desenvolve uma coisa chamada tireoidite de Hashimoto, ou vai depositar em articulação, aí você desenvolve uma coisa chamada artrite reumatoide, ou até mesmo artroses, né, inflamações. Então você começa a ter sintomas inflamatórios, você modifica e causa uma modificação sistêmica, uma modulação, digamos assim, você vai provocar o desequilíbrio do teu sistema imunológico. E ele pode ficar tanto propenso a desenvolver uma doença autoimune por causa da hiperpermeabilidade, então todo tipo de doença autoimune, lúpus, tá? Outras doenças que você lembrar aí, como também deixar você suscetível a infecções por tudo que é bicho, porque como ele está preocupado com aquela demanda de proteínas que estão entrando lá, ele está correndo atrás daquilo como se aquilo fosse um invasor, que se comeu uma proteína, ela não foi quebrada. Lembre-se que não deve entrar na corrente sanguínea alimentos com o tamanho maior do que 10 ou 12 aminoácidos, pelos artigos mais recentes. Então, uma proteína tem 100 aminoácidos, gente. Quando entra uma proteína, o teu sistema imunológico acha que aquilo ali é um invasor, é um micro-organismo. E começa a desencadear todo um processo inflamatório. E na hora que você tem realmente a invasão de um micro-organismo, o teu sistema imunológico está dividindo forças com aquela proteína. Então, parte está lá atacando a proteína, tentando se virar, e parte está ali vendo que tem um micro-organismo. E aí você pode não ter uma boa resposta imunológica
se você for uma pessoa que vive inflamada. E por que você vive inflamado? Porque você tem intestino hiperpermeável e aquelas proteínas ficam entrando na tua corrente sanguínea e o teu organismo fica entendendo que aquilo ali é um invasor. E a tua inflamação sistêmica está sempre em alta. Pessoas inflamadas são pessoas que correm mais risco quando pegam uma infecção de não ter uma boa resposta, né? Estamos falando de qual infecção nesse momento? Então, ter um organismo equilibrado imunologicamente é muito importante para a nossa vida. Então, esses são os problemas gerados pelo consumo de um alimento que você não devia estar consumindo e está provocando uma inflamação. Eu tenho paciente, gente, que retirou, chegou para mim já, tendo retirado a vesícula, tinha pedras, retirou parte da tireoide porque tinha alta inflamação ali, fez nódulos, retirou útero por endometriose, tá? Ovários lá com miomas. Tudo isso pode ser resultado disso aqui que eu estou falando para vocês. Não era mais fácil, ao invés de ficar retirando os órgãos, ter retirado o glúten? Fica a pergunta, né? Será que vale a pena aquela sensação provocada? Eu vou dizer para vocês que o glúten, ele provoca a formação de um opioide. O que é um opioide, gente? É uma substância parecida com a morfina. Se não me engano, é gluteomorfina o nome, tá? Procura aí para você ver. Então, você vai ter uma sensação de prazer quando você consumir. O leite também, tem a caseína do leite, vai ser transformada lá dentro processada no teu organismo, vai transformar em caseomorfina. Então, a gente fica muito viciado nesses alimentos, tá? Então, será que vale a pena esse prazer momentâneo para ter uma cascata inflamatória e uma cascata de desgraças dentro do teu organismo? Eu acho que não. Então, esse é o caminho aqui, e agora eu vou mostrar o caminho da formação das pedras na vesícula, tá? Então, quando você tem lá a resposta imune, né, alterada por conta do glúten, o teu intestino fica danificado. Então, eu já mostrei a figurinha aí para vocês da lesão e da hiperpermeabilidade. Então, quando você danifica o teu intestino, lembre-se que você vai diminuir a produção da CCK. Lembram disso? Que a CCK fazia a nossa contração de vesícula? Então, se o meu intestino estiver lesado, eu vou ter a entrada da gordura e da proteína lá no duodeno, mas eu não tenho a quantidade normal de CCK para ser liberada, porque o meu intestino, que é onde a CCK é produzida, está lesionado, está lesado. Então, eu tenho uma quantidade menor de CCK. E aí, eu não vou fazer aquele disparo, eu vou ter um mau funcionamento da vesícula. E aí, vai ficar aquele conteúdo da vesícula parado ali, a minha digestão vai ficar ruim, porque a CCK também não é uma enzima que promove somente a contração da vesícula. Lembra o que ela faz? Liberação do suco pancreático, onde tem as proteínas digestivas. Então a minha digestão vai virar uma porcaria, né? E aí eu vou começar a ter aquelas queixas. Tem alguns pacientes até que falam que vem a gordura saindo, né, nas fezes, alimento mal digerido nas fezes, gente. Isso aí não é para existir, não é normal, tá? Então eu vou ter lá um mau funcionamento da minha vesícula e aí eu vou ter a concentração lá do suco biliar por muito tempo e aí eu vou formar os cálculos biliares. Então aqui está a explicação da formação dos cálculos biliares. Poderia ser um outro alergênico aqui? Poderia ser você consumindo um outro produto que não é para você, fazendo essa lesão intestinal, prejudicando a produção do teu sistema imunológico, o equilíbrio do teu sistema imunológico? Poderia sim. Eu estou falando de um alimento que é um dos piores, que a gente deveria, reavaliar muito o consumo de trigo do jeito que é feito, né? Eu sempre oriento os meus pacientes. Então tá aqui a formação dos cálculos, gente. E aí você pode perguntar assim, tudo bem, agora eu fiz cálculos na vesícula, não vou fazer a limpeza lá, não quero fazer, vou preferir tirar. Então vou lá e vou retirar a minha vesícula, tá? Então quais são as consequências da retirada da vesícula biliar? Primeiro, no começo, lá no pós-cirúrgico, os pacientes podem apresentar diarreia. Veja que você tirou uma coisa que poderia estar disfuncional, tá cheia de pedra e tudo mais, mas alguma coisa o corpo tentava fazer ali quando você consumia gordura. Quando você retira, gente, você não tem mais o armazenzinho aqui para que você libere, então, na hora que você come gordura. Então, a tendência na hora que você come gordura, principalmente logo no pós-cirúrgico, é ter diarreia. Mas converse com pessoas que retiraram a vesícula para você ver. Com o passar do tempo, eles vão dizendo, olha,
eu tinha mais diarreia no começo, mas agora parece que estabilizou. Só algum alimento ou outro específico talvez provoque uma diarreia ou um funcionamento maior intestinal, porque existe uma coisa chamada adaptação que acontece, onde o ducto do colédoco, que é essa região aqui, ó, ele vai ficando mais relaxado, ó, diminui sua capacidade de concentração e existe um relaxamento na tentativa de armazenar e concentrar a bile, que é o que a vesícula fazia. É uma espécie de adaptação. Então você vê que ele vai tentar concentrar o suco aqui, fazer uma parada aqui, né, gente? Tentar segurar ali, relaxando, fazendo esse relaxamento, então, do ducto para funcionar como uma espécie de bolsinha. Tá? É uma adaptação. Existem estudos falando sobre isso, varia de paciente para paciente. Então, a verdade é que a gente tem que pegar os pacientes que têm essa cirurgia, né, que não tem mais vesícula, e fazer um rastreio bem completo na questão digestiva deles. Como que tá isso? Se existe ali uma diarreia gordurosa, se eles enxergam nessa gordura nas fezes, dosar as vitaminas lipossolúveis pode ser uma opção para você avaliar como que está a absorção de gorduras. Por quê? Porque você pode sim pensar em repor sais biliares, se for o caso do teu paciente. Existe para você manipular? Existe, tá? Existe sais biliares, você pode prescrever para tomar principalmente nas refeições mais proteicas e mais gordurosas, até para você ter uma absorção melhor e ter uma limpeza melhor do intestino. Veja como será que vai ser esse intestino com essas gorduras mal digeridas ali. Como que vai ficar o terreno intestinal? Será que não vai favorecer a nossa tão falada disbiose? Então, olha só uma informação aqui, né? Sem bile, tá? Sem o suco biliar sendo liberado adequadamente, 50% das gorduras ingeridas aparecem nas fezes. E como ficam, então, as nossas vitaminas lipossolúveis? Tá? Fica aqui a pergunta para os pacientes que não têm vesícula. E o que pode melhorar, então, vamos falar para a gente finalizando a nossa aula, o que pode melhorar a função da vesícula? Caso você tenha, então, um paciente lá que é um paciente obeso, que maltratou o fígado uma vida inteira, que tem esteatose hepática, o que a gente pode fazer para ajudar, né? Em primeiro lugar, gente, não tem o que substitua. Mudança alimentar. Eu sei que a gente, como ser humano, eu também me coloco nessa, gosta de pílulas mágicas. Ai, me dá alguma, eu quero continuar vivendo a minha vida, comendo todas as porcarias que eu gosto lá. Não existe, tá? Então, em primeiro lugar é isso. Se você fizer o uso dos ativos e uma alimentação adequada, você vai ter resultados excelentes. Excelentes. E eu até falo uma coisa bem interessante para quem fez aquela limpeza ou faz o detox, a limpeza do fígado e da vesícula. Não adianta você fazer uma limpeza e não mudar a sua vida. Ah, eu fiz a limpeza agora, eu estou seguro. Não. Por quê? Porque você vai continuar no processo de doença, no processo de desenvolvimento de desequilíbrio. Então, até pessoas que têm pedras na vesícula, fazer uma vez não vai resolver. Muitas vezes tem que fazer 7, 8 vezes com intervalos adequados de 2 a 3 meses para conseguir para avaliar realmente qual foi o resultado que deu o protocolo. Tá? Então tem essa recomendação no livro também. A pessoa vai lá, faz uma vez um protocolo, não muda de vida, continua com seus hábitos horríveis e aí fala, não funcionou. Gente, nada funciona se você não estiver disposto a fazer a tua parte. Se você fizer uma cirurgia de retirar a vesícula e continuar nesse processo de autodestruição com a alimentação, você vai ter outros problemas piores, né? Então você retirou a vesícula, tratei meu problema, retirei a vesícula. Eu sinto muito te dizer, mas retirar a vesícula está longe de você trazer o equilíbrio para o teu corpo se você não muda o jeito que você se alimenta. Então você vai provocar outros problemas, talvez piores, como eu falei lá do câncer, né? Por ficar lançando o tempo todo o suco biliar no intestino disbiótico, do que se você estivesse pensando só nas pedras da vesícula, tá bom? Então, alimentação adequada, tratar a hipocloridria. E aí vem uma informação, eu já falei sobre isso para vocês, que a hipocloridria é a má digestão, a produção baixa de suco digestivo, que provoca gastrite crônica, que provoca crescimento de H. pylori, que provoca toda uma cascata digestiva prejudicada, que vai causar a disbiose.
tá? E existe um dado. Por que eu tô falando da hipocloridria aqui para vocês, gente? Porque existe um dado que fala, né, que as pessoas que têm hipocloridria, não sei se eu coloquei aqui para vocês isso, tá? Não sei se eu coloquei, mas tá lá no livro. Tem uma grande porcentagem das pessoas que têm hipocloridria que tem pedras na vesícula. Então tem uma relação muito grande entre baixa produção de ácidos, problemas digestivos gástricos com a formação de pedras na vesícula, tá? Porque a hipocloridria favorece desbiose, má digestão e o supercrescimento bacteriano intestinal, tá? E aí lembrem-se do Clostridium, das bactérias crescendo lá e das toxinas, tá bom? Então tem que tratar hipocloridria, desbiose. Paciente que tem essas queixas gástricas tem que tratar. E aí, usar a técnica dos 4 R's para desbiose, que eu acho que no curso eu falo muito disso para vocês, né, no curso básico de ortomolecular. Mas eu vou só fazer um resumão aqui. O que seria tratar a desbiose? Remover os alimentos alergênicos, os xenobióticos. Que são os xenobióticos da nossa alimentação? São as coisas estranhas da nossa alimentação. Agrotóxicos, produtos químicos que estão geralmente nos produtos industrializados, né? Corante, conservante, um monte de coisas que tem lá. Então, comer uma alimentação mais natural, o mais orgânica possível. E tirar os patógenos. Para tirar os patógenos, a gente usa plantas que são antissépticas, eu já falei várias também, em várias aulas aqui para vocês, né, que tem lá, um exemplo é o dente de leão, as cápsulas de alho. Então essas plantas tem várias, gente, poderia falar orégano, tomilho, tem várias plantas que se você fizer chá, que se você usar na forma de cápsula, extratos, você vai fazer uma limpeza geral aí. E lembrando dos vermífugos. Em toda aula eu falo alguma coisa de vermífugo, né, gente? Então isso é o retirar. O reinocular seria colocar os pré-bióticos e os probióticos. Então os lactobacilos e os pré-bióticos são a comida do lactobacilo, né? Inulina. Então quando você vai montar a fórmula lá, você coloca pré-biótico e probiótico. Recolocar seria o que, gente? Aumentar a produção de ácido clorídrico, principalmente em quem tem hipocloridria. Aí tem aquela aula aqui no canal de hipocloridria, né? Que eu falo sobre a betaína cloridrato, as enzimas pancreáticas, as enzimas digestivas. E por último, reparar a mucosa, restaurando então a célula. Quem que faz isso? Vou dar um exemplo, tá? Glutamina é um ativo que faz essa reparação, esse conserto da célula, tá bom? Então essa é a técnica dos 4 R's. A gente estuda bastante na ortomolecular essa técnica para tratar desbiose. Então pessoas que tiveram pedras na vesícula, que retiraram a vesícula, tratem a desbiose, que com certeza vocês têm. E quais são os ativos, então, que podem melhorar a função biliar? Para dar um apoio lá, para dar um apoio até para o fígado também. Deixei vários. Ó, a glutamina de novo aqui, né, gente? Fazendo o reparo. Taurina, colina, vitamina C, psyllium, gengibre. Aí tem alguns ativos que a gente gosta de prescrever para fígado mesmo, né? Fosfatidilcolina, silimarina, alcachofra, excelente para fígado. Calêndula, berberina, boldo do Chile, esse todo mundo conhecia, né? Quando ficava ruim lá, fazia mal algum alimento, né? A mãe vinha lá, fazia um chazinho de boldo. Maravilhoso, não é nada amargo, né? Nunca não. Uma delícia. Eu citei alguns ativos aqui. A gente precisaria fazer uma aula para falar só de fígado. Talvez a gente faça. Se você se interessa, a gente poderia fazer uma aula para falar só de como fazer para melhorar as reações enzimáticas do fígado, quais são os ativos, como que funciona o fígado e por que ele é o órgão mais importante de detoxificação, tá? Eu tenho coisas muito interessantes sobre isso, quem sabe um próximo assunto a gente fale. E aí fica a pergunta, repor ou não os sais biliares? Você vai avaliar para isso os sintomas. Será que o teu paciente se adaptou bem a não ter a vesícula? Será que ele precisa repor sais biliares? Como será que está a digestão? Como será que está o funcionamento pancreático? Né? Então essas perguntas você vai levantar através daquele rastreio de sintomas, tá? E do todo. Lembre-se que inflamações, artrites, rinite, infecções de repetição demonstram que o intestino não está bem. E aí você precisa avaliar tudo isso para decidir se vai tratar desbiose, vai usar a técnica dos 4 R's. Pacientes que têm esses maus hábitos, que têm essas questões de sobrepeso, seria muito interessante dar um suporte para a vesícula e para fígado.
tá bom? Espero ter esclarecido aí várias questões a respeito disso. Se você gostou desse vídeo, compartilha, comenta aqui, coloca as tuas dúvidas e curte, né, gente? Para que ele possa ser visualizado por mais pessoas, tá bom? Espero vocês. Até a próxima.